Segunda Reis, capítulo de número 13, versículo de número 14 e versículo de número 17. Segunda Reis, capítulo de número 13, versículo 14 e 17. Todos encontraram? Talvez a tradução da minha Bíblia seja diferente da dos irmãos, amém? O versículo de número 14 vai dizer: ora, Eliseu havia ficado enfermo com a enfermidade de qual ele morreu, e Joás, rei de Israel, desceu até ele, e chorou sobre a sua face, e disse: meu pai, carruagem de Israel e os seus cavaleiros. Versículo de número 17, e disse-lhe: abre a janela para o oriente, e ele abriu. Então Eliseu disse: atira, e ele atirou, e ele disse: a frecha do livramento do Senhor, a frecha do livramento da Síria, porque tu ferirás as sírias até que tenha os consumido. Amém? Os irmãos podem tomar um assento glorificando a Deus. Meus irmãos, eu estava pedindo a Deus, desde quando o pastor me fez o convite, estive ali ontem na cidade de Franca, ministrando a palavra do Senhor. E Deus, Ele é fiel na vida daquele que o tem. O Senhor confirmou a palavra através da vida da serva nesta noite. Um texto bem conhecido, irmãos, da igreja. Um homem escolhido, sucessor do profeta Elias. É bem verdade que nós temos vivido os momentos difíceis. Vemos agora pela televisão a situação ao qual está Israel, uma cidade eleita pelo Senhor. E muitas das vezes, muitas coisas vêm sobre as nossas vidas, e nós começamos a questionar a Deus por tantas coisas que vêm sobre as nossas vidas. É bem verdade que muitas das vezes a gente começa a olhar alguém que está próximo a nós, parece que dá certo só para aquela pessoa e não dá certo para nós. Eu não sei de que forma você adentrou diante desta casa de oração nesta noite, mas uma coisa eu posso te garantir: você não vai voltar para a tua casa da mesma forma que você chegou aqui. Não porque eu estou pregando, não, é porque a palavra é dele, tudo é dele, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração seja dada a ele, porque a palavra, ela cura, ela transforma, ela renova, ela dá vida, ela fortalece a palavra. O maior avivamento ainda é a palavra do Senhor. Se você for procurar, se você for ver na Bíblia, Israel agora tem um novo rei, e o nome desse rei é Joás. Se você for pesquisar e ver, você vai ver que Joás não era lá o rei que tinha suas alianças com Deus. Você vai ver que Joás não era o rei que era obediente a Deus. Mas eu, olhando e sendo orientado pelo Espírito Santo, eu quero te dizer, eu aprendo com a vida de Joás. Ora, você acabou de dizer que não era um homem que temia Deus, não era lá esse homem que tinha suas alianças, mas entenda, Joás agora assume o reinado de Israel, e ele sabia, se ele quisesse ter um reinado bem sucedido, se o seu exército venceria todas as batalhas e todas as adversidades que viessem sobre o seu reinado, ele sabia que era necessário ter a presença de Deus. Era costume, irmãos, naquele tempo, de um rei construir
o rei falava com o profeta falava com Deus, Deus falava com o profeta e o profeta falava com o rei. Então Joás sabia que princípios não podiam ser quebrados. Se você quer um princípio hoje, amanhã ele quebra você. Princípios não podem ser quebrados. Joás sabia que ele precisava ter a presença de Deus, a orientação de Deus. E quantas vezes, irmãos, até no nosso meio, nos dias de hoje, dizemos que conhecemos a Deus, que tememos a Deus, e muitos não têm dado mais crédito para a palavra, muitos já não ouvem a orientação do pastor, da pastora, quando Deus levanta o profeta, a profetiza. Sempre foi assim e sempre será. Deus fala com o anjo e o anjo transmite para a igreja, não vai mudar, sempre foi assim. E Joás sabia, se ele quisesse ter um reinado bem sucedido, era necessário ter a presença de Deus. Com as decisões que você tem tido tomado nesta semana que passou, os seus projetos, os seus sonhos, está sob a direção de quem? Está debaixo da mão de quem? Porque ele vai dizer: sem mim nada as poderás fazer. Deus ainda fala, eu vejo pelos olhos da fé Joás agora contando o desejo do seu coração para os homens que faziam a cúpula do seu governo. É como se eu pudesse ver pelos olhos da fé, com mente de pregador, ele dizendo o desejo do seu coração. E alguém agora vai levantar no meio e dizer: olha, rei, é muito sábia a sua decisão, mas eu preciso te dizer algo. O profeta está doente, o profeta está morrendo. Eu posso ver pelos olhos da fé o desespero de Joás. O que será agora do meu reinado? O que será agora? Com quem? Como? Eu tomarei direção acerca do reinado que foi colocado em minhas mãos. Eu vejo Joás agora pegando o seu arco, pegando a sua flecha, porque esse era a arma que os reis usavam naquele tempo. Não é a Bíblia que diz: sou eu no mente de pregador. Ele pegando o seu cavalo, se direcionando à casa do profeta, e chegando na casa do profeta, as portas fechadas, a janela fechada. Eu vejo ele batendo numa porta, batendo em outra janela, colocando a mão na porta e adentrando diante da casa. E ele vai se deparar com Eliseu no leito, doente. Segundo os historiadores, nessa ocasião, Eliseu tinha 93 anos de idade, 65 anos de ministério profético. Um homem que viveu e gastou a sua vida, se assim posso dizer, fazendo a vontade do Senhor. Só que a minha Bíblia, a sua Bíblia vai dizer que ele está doente. Eu quero abrir um parênteses esta noite e te dizer a cada um que está aqui, que me ouve nesta noite: você pode estar pregando, você pode estar cantando, você pode orar, você pode jejuar, mas eu e você não estamos isentos de passar por uma adversidade. Esse homem é um homem que Deus usou de uma forma extraordinária, mas não ficou isento de ficar
que eu e você não entendam, tudo quanto Deus faz há um propósito. Talvez esse deserto que você está vivendo, talvez essa enfermidade dentro do seu lar, é Deus permitindo para ver a sua postura diante dele. Se você vai adorar ou se você vai questionar. É Deus te lapidando, irmão. É Deus te dando estrutura para que quando Ele te colocar de fato no lugar que Ele quer, você não venha achar que foi você e vai se lembrar que sempre foi Ele. É bem verdade que aquilo que Deus dá, Deus não tira. É triste dizer, mas é a realidade. Em muitos púlpitos já não estão pregando mais a verdade. Não é mais a mensagem cristocêntrica. É Ele que tem que ser o centro de tudo, como sempre foi, como sempre será. É por isso que no nosso meio nós não vemos mais o batismo do Espírito Santo, não vemos mais a cura, não vemos mais a glória. Deus nos dá a oportunidade cada dia de melhorar e ser melhor na presença dEle. Todos os dias Ele nos dá a oportunidade de ser melhor. Quer ver algo? Jesus não sabia que Judas tinha uma caidinha pelo dinheiro? Não sabia? Por que então Jesus coloca ele de tesoureiro do seu ministério? Oportunidade de mudança, mas ele não quis. E aquilo que era o mal da sua raiz condenou ele à morte. Mas entenda isso, irmãos. Depois que nós aceitamos a Ele, características novas foi depositada em nossas vidas. Quem nós éramos já não somos mais. Talvez você não está no lugar que você queria, mas uma coisa eu posso garantir, que você já não é mais quem você era. Nós vamos ter afronta, vamos ter perseguição, vamos ser deixados de lado, vão maldizer eu e você, mas as características que foi depositada em nossas vidas não pode mudar. Quer ver algo? Judas troca Jesus por algumas moedas e se apresenta diante dele e trai ele com um beijo. Se você prestar atenção e olhar na Bíblia, você vai ver que Jesus estende a mão para ele e chama ele de meu amigo. Como é que você pode chamar alguém de amigo que fala mal de você? Como é que você pode chamar alguém de amigo que está te conduzindo para a morte? Jesus esta noite está nos dando uma lição, irmão. As características que foram depositadas sobre mim, sobre você, não pode mudar, independente da afronta. Jesus deu a mão e chamou ele de amigo, porque quem caiu foi Judas, quem mentiu foi Judas, não mudou quem ele era. Mesmo eles indo naquelas condições, tinha uma palavra de conforto para aquele rei. Porque é sempre assim. Nós procuramos alguém em busca de uma palavra de conforto. Uma irmã do ciclo de oração, o pastor da igreja. É a verdade. Muitas das vezes vamos pedir conselho para alguém, era melhor não ter pedido. Se ele dizer, se eu te contar a minha história, quem vai chorar é você. Mas Eliseu sabia que quando o sangue corria na veia, ele sabia porque ele foi levantado. Mesmo porque servia a Deus de fidelidade, pastor, eu tenho aprendido nesses 11 anos a dizer que Ele cura, que Ele muda a vida, que Ele transforma, enquanto a sua casa permanece da mesma maneira. Mas enquanto você adora aqui, enquanto você faz aqui, Ele visita a tua casa, Ele visita a tua lar, Ele visita o teu trabalho, Ele visita a tua saúde, Ele está aqui.
a janela. Irmãos, aqui está um mistério. O rei Joás abre a janela, e segundo os historiadores, a casa do profeta na geografia era construída para o Oriente. É como se Eliseu dissesse: Joás, não olha para a situação que eu estou, não se preocupe comigo, Joás, porque eu estou indo embora, mas aquele que te chamou, que me chamou, ele é eterno, ele será contigo, como sempre foi comigo. Abra a janela, Joás. E a janela estava sentido ao Oriente, segundo a geografia. E o Oriente é onde nasce o sol. É como se ele estivesse dizendo: ó, esquece o que você está vendo aqui. Abre a janela, é um novo dia para você ser um vencedor, Joás. Deus está dizendo para pessoas aqui esta noite: o que já passou, já passou. Há um tempo para a tua vida nesta noite. Se desprende do mundo físico e olha para o mundo espiritual, porque no mundo espiritual ele já está trabalhando ao seu favor. Abre a janela. Vivemos uma sociedade que não esquece o passado, não vive o presente, preocupado com o futuro. É hoje, irmão. Basta cada dia o homem o seu mal, amanhã não nos pertence. Se ele te deu hoje, viva hoje, aproveita hoje, fala que ama hoje, glorifica, adore hoje. Abra a janela esta noite. Deus te concedeu, irmãos, 2025 para você romper. Nós temos uma memória que esquece muito fácil. A pandemia já passou, muitos se esqueceram, mas você está aqui porque Ele permitiu que eu e você estivesse aqui. A Bíblia diz que mesmo debilitado com 93 anos de idade, ele se levanta da cama, vai em direção ao profeta, vai em direção ao rei e diz para ele: pega o teu arco, pega a tua flecha e atira. O Senhor ministra no meu coração esta noite para dizer que a flecha do livramento do Senhor está sobre esta igreja esta noite. A flecha do livramento do Deus de Israel está aqui esta noite. Deus está gritando em desquerido que está aqui no hospital, aonde o médico disse que não ia ter mais o que fazer. Mas o meu Deus, o seu Deus contra a lógica, Ele vai mudar mais uma vez o diagnóstico e mostrar que existe um Deus aqui neste lugar. Agora escute, qual é o sentido do profeta mandar ele abrir a janela e atirar o arco naquela direção, a flecha, melhor dizendo. Ele se posiciona com os olhos da fé. O profeta se levanta. Faz favor aqui, pastor Elias, faz assim comigo. O rei Joás se posiciona. Eliseu levanta da carca velha, 95 anos de idade, e a Bíblia vai dizer que ele coloca a mão dele sobre a mão do rei. Deus está dizendo para esta igreja esta noite: a partir de agora, não é mais a sua mão, é a minha mão. Junto com a mão de cada um de vocês aqui. E ele atira a flecha. Eu disse: não, Senhor, então me estende aí.
com o intuito de abrir a janela e atirar a flecha. Entende isso aqui? E eu finalizo aqui e vou fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Quando um reinado queria conquistar o outro, o rei levantava duas pessoas do seu reinado: um flecheiro e um mensageiro. Quando ele queria destruir o inimigo ou conquistar aquele lugar, esperava o reinado do adversário que ele queria, fazer a maior festa daquele rei. E aí então ele enviava o mensageiro e o flecheiro. Eles se aproximavam daquela festa, todos os dois escondidos. E ali a festa acontecia, música, dança. E de repente, o mensageiro começava a tocar um instrumento de um modo diferente. E aquelas pessoas que estavam lá dentro do palácio, que estavam naquela festa, começavam a observar que o barulho que estava do lado de fora era diferente do barulho que estava do lado de dentro. E eles começavam então agora a se silenciar. Os instrumentos iam parando, a cantoria ia parando. E aí então agora o mensageiro faz o teu papel. Ele dizia: assim diz o meu rei, se em 15 dias vocês não se renderem a nós, enviaremos vocês, invadiremos o seu palácio, tomaremos tudo que é de vocês, e vocês ainda vão ser os nossos escravos. Quando ele terminava de falar, a flecha era lançada naquele espaço aéreo, e quando a flecha caía, alguém daquele reinado que estava lá dentro pegava a flecha, e na flecha estavam as iniciais daquele rei que queria possuir aquele lugar. E esse homem pegava a flecha e levava até o centurião, o responsável pela guarda do rei, e entregava na mão dele. Quando ele olhava para a flecha com as iniciais daquele rei, é como ele estivesse dizendo: esse rei está querendo problema. É como cutucar a onça, irmão, com a vara curta. A chave principal desta mensagem, eu encerro aqui. Lembra que o rei ficou de pé, lançou a flecha. A morte, o barulho da morte e a doença de Eliseu já tinha percorrido arraiais dos sírios. É por isso que a flecha foi lançada. Eliseu estava dizendo: lança a flecha, eu estou tentado, mas não estou morto. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está com eles. Se vocês quiserem vir, pode vir, porque Deus de Israel está conosco. Deus está dizendo: antes do inimigo levantar contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu ministério, o Senhor já lançou a flecha do livramento para a tua vida. O nosso Deus é um Deus de estratégia. Antes do inimigo querer se levantar contra a tua casa, contra a tua família, o Senhor dos Senhores já se levantou ao meu favor, ao seu favor. Contra aqueles que você ama, o inimigo não vai vencer, porque desde os primórdios até os dias de hoje, ele nunca sequer ganhou. Será que agora, exatamente no meu momento, no seu momento, ele há de falhar? Ele não falha.
Ele não falha. A Bíblia diz que Eliseu fala para Joás: agora pega mais uma flecha e fere a terra. A Bíblia diz que ele fere uma, que ele fere duas, que ele fere três. E a Bíblia diz que o profeta se aborrece com Joás, dizendo para você ter feito mais. Era para você fazer muito mais. E por causa disso que você só feriu somente 3 vezes. Somente 3 vezes você vai ganhar da Síria. Se ele tivesse feito mais, irmão, mais tinha. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Às vezes achamos que estamos fazendo muito, mas Ele espera mais de mim e de você. Quanto mais você faz para Deus, mais Deus tem para você. Quer ver uma coisa? Lembra dos 10 leprosos? 9, ó, só um voltou. Olha lá no texto, porque você voltou, tem mais para você. Tem não? A flecha do Senhor é sobre a vida de cada um aqui esta noite. Deus está curando corações aqui esta noite. Deus está visitando entes queridos que estão no hospital. Testemunhos vão ser contados aqui para a glória do nome dele. Eu não vim aqui para brincar com o teu ego. Eu sei a quem eu tenho crido. Eu sei como a mão dele pesa. Você já parou para pensar? Por que Deus te escolheu? Já parou? Quantos hoje, enganados pelo inimigo, morreu por causa do uso da droga, por causa do álcool, por causa da vida errante na prostituição? E você está aqui para adorar. Eu vou deixar aqui esta noite uma chave para cada um de vocês. Pega quem quiser. Dia 12 de junho agora fez 11 anos que eu sirvo ao Senhor ali na Madureira de Planalto, debaixo da bênção do pastor Elibar. Eu estava orando na madrugada e pedindo para o Senhor me usar. E o Senhor disse para mim claramente: ajoelha. E ali no quarto, eu me dobrei diante do Senhor. E Ele disse claramente, meus irmãos, para mim: disse, olha, se você crer verdadeiramente em mim, os teus joelhos vão te levar em lugares que o seu pé jamais vai conseguir chegar. Qual é a sua dificuldade? Qual é o teu problema nesta noite? Ele te escolheu e pagou o preço de sangue. Não deixa eu dizer ao contrário, porque Ele te ama e me ama exatamente como você. Adora Ele, busca Ele nesta noite. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande. Eu
Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei o que me escolheu, mas se uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei o que me escondeu, mas se uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Adora Ele está na casa. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei o que me escondeu, mas se uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Oh, não, 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 não. Tudo que eu tenho Ele me deu. Sou Adba, sou feliz.